Os destaques do Panorama CBN. STF começa a julgar réus pelos atos golpistas de 8 de janeiro. O ministro Alexandre de Moraes votou pela condenação do primeiro réu, Aécio Pereira. Em cerimônia fechada, Lula dá posse a novos ministros Silvio Costa Filho e André Fufuca, aumentando o espaço do Centrão no governo. Depois de 2 semanas fugindo das autoridades, o brasileiro Danilo Cavalcante, acusado de matar a ex-namorada, é capturado nos Estados Unidos com a ajuda de câmeras térmicas e um cachorro da polícia. No noticiário internacional, continuamos acompanhando os desdobramentos da inundação sem precedentes causada pela tempestade Daniel na Líbia. No esporte, um levantamento mostra os times com elencos mais caros do mundo na atualidade. Spoiler, só 2 brasileiros estão na lista. Panorama CBN. Olá, eu sou Bárbara Falcão e estou hoje à frente da edição da noite do Panorama, nesta quarta-feira, dia 13 de setembro de 2023. Vou te contar, em menos de meia hora, as principais notícias de hoje. Vem comigo! Eu começo essa edição falando sobre o início do julgamento no Supremo Tribunal Federal em relação aos atos golpistas de 8 de janeiro. Esse julgamento, que começou pela manhã, nesse momento em que eu gravo o Panorama, ele ainda continua e a Corte analisa 4 ações penais de acusados de participação nos atos. O primeiro caso, esse que está sendo analisado hoje, é o de Aécio Lúcio Costa Pereira, que foi flagrado dentro do plenário do Senado no dia 8. Ele chegou a gravar um vídeo incentivando a invasão do local. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, votou para condenar Aécio. Ele defendeu a pena de 17 anos de prisão e o pagamento de 100 dias multa, que somariam aí mais de R$40 mil. Essa condenação é pelos crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, deterioração do patrimônio tombado e também associação criminosa armada. Em seu voto, Alexandre de Moraes argumentou que os crimes do dia 8 podem ser considerados multitudinários. O que é isso? São os chamados crimes de multidão. O magistrado afirmou que todos os réus agiram com intenção e que, pelo grande número de pessoas no local, não há necessidade de descrever crimes individuais, já que eles foram feitos coletivamente. O que torna o crime coletivo, o crime multitudinário, é o fato de, em virtude do número de pessoas, você não tem necessidade de descrever que o sujeito A quebrou a cadeira do ministro Alexandre, o sujeito B quebrou a cadeira do ministro Fachin, o sujeito C, ele quebrou o armário do ministro Cristiano Zanin. Não, a turba criminosa destruiu o patrimônio do Supremo Tribunal Federal. Turba criminosa destruiu o patrimônio do Senado. Moraes também citou uma escalada violenta, citando ações anteriores ao dia 8, entre elas a tentativa de explodir o caminhão-tanque perto do aeroporto de Brasília e os atos de vandalismo no dia da diplomação do presidente Lula no TSE, no dia 12 de dezembro. Ele ainda disse que, abre aspas, não é possível que alguém em sã consciência acredite que uma pessoa invadiu, depois de toda essa escalada golpista, que essa pessoa veio passear, sorrindo na Praça dos Três Poderes, fecha aspas. A defesa de Aécio, o primeiro réu que está sendo julgado, nega as acusações. Essa defesa que está sendo feita pelo desembargador aposentado Sebastião Coelho da Silva. Ele está sendo investigado pelo CNJ por incitar os atos golpistas. Ainda como juiz, ele anunciou a renúncia do cargo e fez críticas ao ministro Alexandre de Moraes. No plenário do STF, ele afirmou que considera a apuração aberta no CNJ contra ele uma intimidação. Sebastião disse ainda que a corte é ilegítima para julgar Aécio e que o julgamento é político. Ele chegou a dizer que os ministros do STF são as pessoas mais odiadas do Brasil. Nessas bancadas aqui, nesses dois lados, senhores ministros, estão as pessoas mais odiadas desse país. Infelizmente, quantas fotos eu tenho como ministro dessa corte? Muitas. Mas Vossa Excelência tem que ter a consciência que Vossa Excelência são pessoas odiadas desse país.
Já o ministro Alexandre de Moraes, relator da ação, afirmou que golpistas e extremistas são a minoria da população brasileira e que esses sim são odiados pela maioria dos brasileiros. Ele disse que o terraplanismo e o negacionismo fazem parecer que o dia 8 de janeiro foi uma excursão de verão. No dia 8 de janeiro tivemos um domingo do parque. Então as pessoas vieram, as pessoas pegaram um ticket, entraram na fila, assim como fazem no Hopi Hari em São Paulo ou na Disney. Agora nós vamos invadir o Supremo e vamos quebrar alguma coisinha aqui. Agora vamos invadir o Senado. Agora vamos invadir o Palácio do Planalto. É como se fosse possível. Agora vamos orar da cadeira do presidente do Senado. Presidente, é tão ridículo ouvir isso, que a Ordem dos Advogados do Brasil não deveria permitir que isso referisse. A Ordem dos Advogados do Brasil que é uma defensora intransigente da democracia. Além de Aécio, também estão sendo julgados Tiago de Assis Matar, Mateus Lima de Carvalho Lázaro e Moacir José dos Santos, nesse julgamento que, claro, não termina nesta quarta-feira e que é o primeiro, para condenar ou não essas pessoas envolvidas nos atos golpistas do dia 8 de janeiro. Bom, conforme a Natália Furtado antecipou na edição da manhã do Panorama, o presidente Lula deu posse hoje aos novos ministros André Fufuca e Silvio Costa Filho, depois de várias costuras aí para dar mais espaço ao Centrão no governo federal. E aí, diferentemente das outras posses, essa posse de hoje foi a portas fechadas, foi um encontro fechado. Na agenda oficial do presidente, o compromisso aparecia como um despacho comum com os dois novos ministros, além de Márcio França, que deixou portos e aeroportos e assumiu um novo ministério, o Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. Conforme apurou a reportagem da CBN, nos bastidores o clima não é bom. A saída de Ana Moser do esporte não foi bem recebida e aliados criticam a saída de uma ministra mulher e técnica do governo. André Fufuca, que está assumindo o Ministério do Esporte, é apadrinhado de Arthur Lira, já fez duras críticas ao PT e votou a favor do impeachment da presidente Dilma Rousseff. Um detalhe que só reflete essa tensão é que de manhã foi realizada a posse dos ministros, a portas fechadas, como eu disse, e a transmissão oficial do cargo, marcada para hoje à tarde, não contou com a presença da ex-ministra do Esporte, Ana Moser, ela que já viajou para São Paulo. Essa posse a portas fechadas foi a primeira que acontece dessa forma nesse governo. E Lula acaba repetindo aí uma prática que era adotada com frequência no governo de Jair Bolsonaro. Depois da posse, o ministro Márcio França não demonstrou tanto otimismo com o novo cargo, mas disse que a pasta não será tão enxuta como prevê a medida provisória. Esse novo ministério, lembrando, é resultado de um desmembramento do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, chefiado por Geraldo Alckmin. Em uma comparação com um time de futebol, Márcio França disse que aceitaria qualquer função porque o governo é um time unido. De nossa parte, eu tinha dito ao presidente que qualquer que fosse a incumbência que ele nos desse, desde que o partido aceitasse, a gente aceitaria. Eu falei que com o presidente Lula eu aceitaria qualquer função dessas que tem a importância, porque nós fazemos parte de um time só, que raciocina como governo. O governo tem que ter maioria no parlamento, o governo tem que ter facilidade de governar e, naturalmente, a chegada de dois parlamentares com experiência, com super disposição, com bases parlamentares fortes, vai nos ajudar no governo como um todo. Silvio Costa Filho, do Republicanos, que assumiu o Ministério de Portos e Aeroportos, disse que vai trabalhar pela redução de preço das passagens aéreas e que vai dar seguimento ao projeto Voa Brasil, com passagens mais baratas para estudantes e idosos. E hoje à noite já temos uma reunião com o ministro de Minas e Energia, com o ministro do Turismo, para trabalhar ao lado das companhias aéreas para buscar uma redução no preço da passagem. Não é um desafio fácil, esse é um problema mundial da inflação hoje nos custos das passagens, mas vamos ter um desafio a trabalhar para buscar essa possibilidade.
Já André Fufuca falou em democratização do esporte com o fim da desigualdade entre homens e mulheres e disse que hoje o esporte no país é de qualidade quase zero. Ele garantiu que o PP votará com o governo nas votações importantes do Congresso, o que é, claro, a intenção do governo ao fazer essa troca no ministério. Seguimos na política. Outra notícia importante desta quarta-feira é que o TSE formou maioria para manter a cassação do registro de candidatura do deputado Deltan Dallagnol, do Podemos. Por 4-0, os ministros rejeitaram o pedido do ex-procurador para reverter a decisão que cassou o mandato. Em junho, o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, rejeitou o pedido de liminar do ex-deputado para reverter essa decisão da Justiça Eleitoral contra a cassação. Agora, nessa sessão do TSE, faltam votar apenas os ministros Nunes Marques, Raul Araújo e Floriano Marques. O julgamento ocorre em sessão virtual, em que não há debate dos votos e os ministros apenas depositam suas manifestações. Esse julgamento virtual está previsto para acabar nesta quinta-feira. Voltando à pauta do governo federal, temos ainda mais uma notícia de hoje, que o ministro da Justiça, Flávio Dino, defendeu que o governo reavalie futuramente a adesão do Brasil ao Tribunal Penal Internacional. Esse assunto veio à tona depois que o presidente Lula falou na semana passada que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, poderia vir ao Brasil que não seria preso. O problema é que o Putin é alvo de um mandado de prisão aberto no Tribunal Penal Internacional, essa organização que tem o Brasil como signatário e que, portanto, deve cumprir as decisões. O Brasil tem que cumprir as decisões do Tribunal Penal Internacional. Lula chegou a dizer que não conhecia o tribunal e que vai estudar tirar o Brasil da organização. Lembrando que o Brasil aderiu ao Tribunal Penal no governo FHC, mas no primeiro mandato de Lula, o então presidente elogiou o tribunal e disse que buscaria fortalecer o Estatuto de Roma, o tratado que criou o TPI. Nesta quarta, o ministro da Justiça, Flávio Dino, disse que há um desbalanceamento, porque alguns países poderosos, como Estados Unidos e China, não aderiram ao tribunal. Por isso, ele defende que a diplomacia brasileira reveja essa decisão. Quando foi perguntado sobre a situação de Vladimir Putin, Dino disse que isso teria que ser avaliado no caso concreto, mas já indica uma possível revisão do estatuto. A declaração de Lula foi vista por especialistas ouvidos pela CBN como contraditória. Isso porque nos anos anteriores o presidente exaltou as decisões do TPI que condenaram Jair Bolsonaro por omissão durante a pandemia de Covid-19. Depois dessa polêmica, Lula voltou atrás ao falar sobre a situação de Putin e disse que uma eventual prisão do presidente russo seria decisão da justiça e não do governo. No Rio Grande do Sul, tivemos o registro, no início dessa noite de quarta, de pelo menos 16 pontos de bloqueios em rodovias em função da chuva. No município de Camaquã, uma viatura da Polícia Rodoviária Federal foi arrastada pela água que cobria a pista da BR-116. Um vídeo mostra um agente da PRF se protegendo da correnteza em cima do capô do carro. Ninguém ficou ferido. A água tomou conta do trecho da estrada depois que uma barragem às margens da rodovia se rompeu. O rio Taquari, que causou as cheias da semana anterior, voltou a subir e chegou ao nível de 16 metros, 3 metros acima do nível normal. Falando agora de economia, a Justiça de Minas Gerais determinou o bloqueio de até 50 milhões de reais de sócios da 123 Milhas. Essa decisão atendeu a um pedido feito pelo Ministério Público de Minas Gerais para tentar garantir a execução das dívidas da empresa com as pessoas que perderam as viagens. O Ministério Público também pediu a intervenção judicial na empresa e o bloqueio dos bens em nome da pessoa jurídica, mas esses pedidos foram negados pela Justiça. O juiz considerou desnecessário ter um novo controle externo, tendo em vista que a empresa já está em recuperação judicial e conta com um administrador judicial nomeado pelo juízo. O juiz deliberou ainda pela realização de uma audiência de conciliação entre a empresa e os credores, ainda sem data definida. Procurada pelo jornal Valor Econômico, a empresa não comentou sobre a decisão da Justiça.
Vamos agora aos indicadores econômicos desta quarta-feira. O dólar fechou em queda de 0,71%, cotado a R$ 4,91. O euro também fechou em queda de 0,68%, cotado a R$ 5,27. Já a Ibovespa terminou em leve alta após a divulgação dos dados de inflação nos Estados Unidos. A alta foi de 0,18%, alcançando 118.176 pontos. Abrimos o noticiário internacional falando da prisão do brasileiro Danilo Cavalcante, ele que fugiu da cadeia nos Estados Unidos, foi capturado nesta quarta-feira, depois de 14 dias tentando escapar da polícia norte-americana. Foi uma mega operação para a captura que contou com 500 policiais e também agentes do FBI. Apesar das 2 semanas de buscas, quando as equipes o encontraram pela manhã, essa ação durou cerca de 5 minutos apenas e ocorreu sem disparos de arma de fogo. Uma aeronave captou um sinal de calor em uma área rastreada pelos policiais. O tenente-coronel George Bivens informou que o brasileiro foi mordido por um cão policial durante a abordagem, mas recebeu atendimento médico no local. De acordo com Bivens, após perceber que estava cercado, Danilo tentou fugir, rastejando com o rifle que havia roubado na última segunda-feira. They were able to move in very quietly. They had the element of surprise. Eles estavam se movimentando devagar, tinham um elemento surpresa. Cavalcante não tinha percebido a presença dos agentes até estar completamente cercado. Isso não o impediu de tentar escapar. Ele começou a rastejar pela grama, levando o rifle com ele. Um dos policiais de fronteira soltou um cachorro policial em cima dele, que conteve o fugitivo. Agentes imediatamente se moveram e o capturaram. Ele tentou resistir, mas ninguém ficou ferido. Algemado, Danilo teve a camisa cortada, depois foi colocado em uma van para ser transportado. De acordo com a polícia da Pensilvânia, ele será avaliado clinicamente antes de ser levado para um presídio estadual. O tenente-coronel Bivens também confirmou que a irmã do brasileiro tentou ajudá-lo após a fuga e que agora está em processo de deportação. Antes da captura, a mãe de Danilo, Iracema Cavalcante, concedeu uma entrevista ao The New York Times, dizendo que no Brasil ele foi treinado para sobreviver após uma infância difícil. Além de executar a ex-namorada Débora Brandão em 2021 nos Estados Unidos, Danilo também foi acusado de matar Walter Júnior Moreira dos Reis em 2017 no Tocantins. Depois do desfecho todo dessa caçada, o governador da Pensilvânia, Josh Shapiro, agradeceu a todos os envolvidos na operação, mas ressaltou que os funcionários penitenciários têm muito trabalho a fazer para garantir que a prisão do condado de Chester seja mais segura. Falando agora sobre a situação na Líbia após os estragos sem precedentes causados pela tempestade Daniel. O número de mortos aumentou para cerca de 6 mil pessoas, segundo a Al Jazeera, que tem informações das autoridades locais, mas infelizmente esse número deve aumentar conforme as operações forem se desenrolando. E a ajuda internacional começa a chegar ao país. O governo britânico anunciou um pacote inicial de ajuda de pouco mais de $1 milhão. O Egito vai criar campos de abrigo para sobreviventes das enchentes. É uma ajuda sem precedentes na história recente do país, que sempre se recusou a criar abrigos, mesmo com as crises de refugiados. O Catar, a Turquia, a Itália e os Emirados Árabes também estão oferecendo ajuda à Líbia, com aviões, equipes de bombeiros e outros apoios humanitários. Ainda no noticiário internacional, o ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un, prometeu apoiar a Rússia na guerra contra a Ucrânia. Kim e o presidente russo, Vladimir Putin, se encontraram em uma base de lançamento espacial russa no extremo leste do país. O líder norte-coreano disse ainda que as relações com os russos estão entre as prioridades máximas da Coreia do Norte. Putin anunciou 75 anos de relações diplomáticas entre os dois países e enfatizou a necessidade de cooperação econômica com a Coreia do Norte. E
agora falando de uma notícia um pouco mais leve, falando de futebol, de esporte, você sabe quais são os elencos de futebol mais caros do mundo? Pois é, o Centro Internacional de Estudos Esportivos divulgou hoje um ranking com 100 clubes que mais investiram na montagem de seus elencos atuais. O Manchester United aparece no topo da lista com 1,15 bilhão de euros gastos em atletas, cerca de 6 bilhões de reais. Fechando esse top 3 de elencos mais caros, temos o Chelsea e o Manchester City. Os únicos brasileiros na lista são o Flamengo, na posição de número 49, com 864 milhões de reais gastos. E o Palmeiras na posição de número 95, com investimentos que somam 313 milhões de reais. E para finalizar o panorama de hoje, uma notícia boa para os vascaínos. Os torcedores finalmente vão poder voltar a frequentar o São Januário. O Vasco assinou em uma reunião nesta quarta-feira um acordo com o Ministério Público do Rio de Janeiro. O principal efeito desse acordo é justamente permitir a realização de jogos com público no estádio. No termo de ajustamento de conduta, o clube se comprometeu a implementar uma série de medidas de segurança no estádio. Lembrando que o São Januário não recebe torcida há exatos 83 dias, desde o dia 22 de junho, na derrota do Vasco para o Goiás, que terminou com arremessos de objetos no campo e confronto com a polícia. O acordo agora vai ser homologado e entregue ao Tribunal de Justiça do Rio para dar fim ao processo movido pelo Ministério Público. A expectativa é de que os portões sejam abertos para o próximo jogo do Vasco como mandante no Brasileirão. Esse jogo será contra o Coritiba no próximo dia 21. Panorama CBN. Muitíssimo obrigada pela sua audiência. Fique à vontade para opinar sobre a edição de hoje do Panorama da Noite no e-mail barbara.falcão@cbn.com.br. O roteiro e a produção desse episódio foram feitos por mim e a sonorização é de Anderson Wendel. Amanhã à noite a Juliana Prado está de volta, mas antes de manhã tem a edição da manhã com a Natália Furtado a partir das 7 horas. Não se esqueça de seguir, comentar e recomendar o Panorama nas plataformas de streaming. Se você tem Alexa em casa, você pode configurar o Panorama como resumo de notícias na sua rotina de bom dia ou de boa noite. Aproveitando a deixa, uma boa noite para você, um ótimo restinho de semana e até qualquer dia. Grande abraço!